Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Vishnam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varimburupam Anjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Parivrajacharya Ashtottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 20, que se chama Aila Gita. Aila se refere aos descendentes do imperador Pururava. Então, no caso, se refere, a Pururava. Ele era um grande imperador que estava apegado a uma donzela celestial, uma Apsara, chamada Urvashi, mas após renunciar à associação dessa Apsara, ele renunciou ao mundo e se tornou uma pessoa muito elevada. Então aqui ele descreve o quão perigosa é a associação com as mulheres. Tá? Porque sempre esse contexto, colocando a associação com as mulheres como sendo algo perigoso, aqui você precisa entender uma coisa, não é qualquer mulher e nem qualquer circunstância. É para aqueles que desejam a vida renunciada. Tá? Então, como o contexto da cultura védica demonstra que 99% das pessoas renunciadas estão no corpo de um homem, então toda literatura é baseada, obviamente, em instruções para os homens, porque naturalmente as mulheres têm uma tendência a manter uma vida familiar, uma vida doméstica. Tá? Isso a gente vê pela história, a gente não vê por nenhum tipo de discriminação. É apenas uma tendência, eu sempre explico isso para as pessoas, é uma tendência natural da alma mais evoluída entrar no corpo de um homem e renunciar. Por quê? É muito mais fácil para o homem sobreviver e viver sozinho, vamos dizer assim, seminu pelo mundo, andando em florestas, enfim, mendigando, do que uma mulher. E segundo, a mulher, o corpo da mulher, ele tem o quê? O útero. Tá? Ele foi feito para gerar filhos. Então não faria sentido Krishna organizar as almas de maneira que 99% das almas renunciadas entrem no corpo de mulher para simplesmente ter que passar por uma série de dificuldades e não utilizar aquele corpo
para a sua devida finalidade, que é, obviamente, também ter um filho, claro. Não que a mulher só sirva para isso, tá? Longe disso. Mas isso é uma especialidade da mulher. Só a mulher é capaz de fazer isso, um homem não é capaz de fazer isso. Tá? Então, dessa maneira, as instruções são dadas de maneira geral, tá? Sempre colocando a mulher como um tipo de associação negativa para os homens que querem renunciar. Isso é uma coisa óbvia. Então, não há qualquer tipo aqui de questionamento feminista. Então, eu já digo logo de antemão, tá? Sem querer ser indelicado, mas no estudo do conhecimento védico não há espaço para esses movimentos feministas nem qualquer outro, porque aqui impera a vontade de Deus, né? Aqui impera o bom senso, aqui impera uma lógica de evolução natural, tá bom? Então, claro que qualquer mulher que esteja renunciada, tá? Ou queira renunciar, é só simplesmente inverter os papéis, né? E colocar o ensinamento num contexto de como se fosse um homem, né? Então, uma má associação para ela. Não que a pessoa em si seja ruim, mas simplesmente aquele que quer renunciar ao mundo não pode estar se associando com mulheres, porque isso é muito perigoso. Isso não vai ajudá-lo a renunciar ao mundo, ao contrário. A carne é fraca, né? A tendência de desfrute material é muito forte. Então, os monges renunciantes, eles têm que tomar muito cuidado para evitar cair nessas tentações, tá? E perderem a oportunidade de, né, mais uma vida, poder dedicar mais ao serviço de Krishna. Então, o objetivo todo é esse, como poder servir mais a Krishna. Tá? Bom, verso 1. Então, Krishna diz: ao alcançar essa forma humana de vida, que permite que você possa me compreender, né, e se ocupar no serviço devocional a mim, né, a pessoa pode me alcançar, né, e eu sou o reservatório de todo prazer. Eu sou a super-alma da existência que reside dentro do coração de toda entidade viva. Então, se você quiser de fato encontrar prazer, entender o que é prazer de verdade, você precisa se unir a Krishna. Você acha que prazer é simplesmente um desfrute carnal que você experimenta com outro corpo, seja de homem ou seja de mulher? É porque você não sabe de fato o que é prazer verdadeiro ao entrar em contato com o serviço devocional de Krishna, né? A Krishna. Então, é por isso que as pessoas não têm ideia de como um monge é capaz de renunciar ao mundo, ou uma monja, porque elas nunca experimentaram esse doce que é a prática devocional. Só quando você experimenta esse doce é que você é capaz, de fato, de renunciar a tudo. Aqueles que já experimentaram vida sexual, aqueles que já tiveram por muitos anos contato com parceiros, cônjuges, eles têm muita dificuldade em deixar aquela vida material, aquela vida ali de prazeres, né, de desfrute, porque é tudo muito atrativo, né? Então eles precisam, obviamente, ter contato com algo superior para poder largar aquilo. Do contrário, impossível. Largar por largar é praticamente impossível. Tá? Só se houver algum tipo de frustração muito grande ou de fracasso muito grande na relação. Tá? Tem muita gente que renuncia, entre aspas, né, devido à dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Mas não significa que ela tenha abandonado o desejo por ter relacionamentos. Tá? Então, é muito comum você encontrar nos ashrams pessoas que estão ali por terem fracassado na tentativa de constituir uma família.
tá? Mas não significa que a busca pela renúncia tenha sido em função de ter encontrado um gosto superior, um prazer superior no serviço devocional em si. Tá? Mas o lado positivo disso é que, ao se forçarem a viver de maneira renunciada, e se eles forem sinceros e dedicados, automaticamente eles vão encontrar esse gosto superior e vão entender que a melhor coisa que eles fizeram foi não ter constituído família, mas sim ter, no fim das contas, dedicado a sua vida ao serviço devocional a Krishna. Tá? Então, Krishna vai sempre tentar tirar vantagem de toda e qualquer situação, né? Isso é um fato, né? Então, vamos lá, verso 2. Aquele que está fixo em conhecimento transcendental se torna livre de todo condicionamento de vida, abandonando a sua falsa identificação com os produtos dos 3 modos da natureza material. Vendo esses produtos como ilusão, ele evita envolver-se com esses modos, embora constantemente esteja cercado por eles. Porque esses 3 modos e seus produtos não são eternos, essa pessoa não os aceita como a realidade última. Tá? Então, aquele que entendeu a realidade de fato, que está situado no conhecimento transcendental, ele está o tempo todo cercado aqui no mundo material por esses 3 modos. Só que, ao compreender que esses 3 modos não são a realidade última, ou seja, não são o pano de fundo da verdade, ele consegue simplesmente escapar, né, da influência deles. Tá? Então é por isso que o estudo é muito importante. Se você não estudar, se você não ficar ouvindo as aulas, se você não ler a literatura védica, você não vai conseguir entender e aprender o que é essa verdade para você poder buscá-la. A verdade não vai cair no seu colo. A verdade não vai simplesmente surgir na sua mente. Tá? É necessário que você estude ela, que você conheça ela, que você seja, vamos dizer assim, capacitado como se fosse uma universidade. Dentro de qualquer outra disciplina que você precisa estudar, né, sobre a verdade absoluta, você também pode estudar. Tá? E o primeiro passo é esse conhecimento intelectual. Tá? É claro que nesse assunto você vai ter um segundo passo, que é a realização espiritual. Mas sem o primeiro, você não chega no segundo. Muita gente acha que é só deixar fluir, que um dia a coisa simplesmente aparece diante da gente. Não vai aparecer. Não vai aparecer, infelizmente. Tá? Você vai ter que contar com uma misericórdia muito especial, uma misericórdia sem causa, que acontece uma vez a cada trilhão, né, de probabilidades, de repente todo o conhecimento do Gita, do Srimad Bhagavatam, dos Upanishads, do Vedanta Sutra, entrar na sua mente. De repente. Não é assim que funciona. Então você precisa estudar. É como fazer um curso. Eu poderia dar o nome aqui do nosso canal de Academia Vaishnava para Estudos Superiores, por exemplo. Ou Universidade Gaudiya Vaishnava. Aí você ia tomar mais seriamente isso como sendo um estudo de fato, que você vai chegar em algum lugar. E no final eu te daria um diploma. Olha, essa pessoa aprendeu o Bhagavatam, essa pessoa aprendeu o Bhagavad Gita, eu vou tomar lições de vocês. Só que não precisa de fazer isso, não precisa formalizar dessa maneira, burocratizar dessa maneira. Por quê? Porque você tem que ter a tua responsabilidade. É um estudo que ninguém vai te cobrar. É um estudo em que você não precisa de um diploma. Porque o resultado desse estudo, ele afeta diretamente a tua relação com Krishna. E o teu avanço em Bhakti já é a tua certificação.
Tá? Porque não adianta eu também dar um certificado para você se você não tem, por exemplo, a realização desse conhecimento. Entende? Então aqui a graduação acontece de uma maneira diferente, mas o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Você tem que ter a responsabilidade de saber que você precisa estudar. Tá? Você precisa estudar. Só que é um estudo que não vai acabar em 2, 3, 4, 5 anos. É um estudo que vai levar a vida inteira. Não só essa vida, outras vidas também. Mas chega um momento em que, obviamente, acaba. Então, não é para sempre estudando. Tá? É simplesmente um período mais longo do que o comum, né? Porque aqui o conteúdo, né, programático, didático, o currículo, ele é muito extenso, muito complexo. Então precisa de mais tempo. Mas se você não começa, se você não estuda, se você não dá sequência, vai ser difícil, né? O processo vai ser bem lento. Tá? Bem lento. Vamos então dar sequência. Verso 3. Não devemos nos envolver com má associação em qualquer fase da vida. Não existe nada mais prejudicial à vida espiritual do que a associação com os não devotos. Quem são os não devotos? Aqueles cuja meta de vida é simplesmente gratificação da sua barriga e dos seus genitais. Do seu estômago, perdão, e dos genitais. O que dizer, né, de associar-se com muitas pessoas desse tipo? Até mesmo a associação com um desfrutador pode fazer com que você se degrade completamente. Por quê? Nesse mundo a nossa tendência é sempre ir para baixo. Então se você se associar aqui significa ter relacionamento mais próximo, mais íntimo, tá? Com pessoas que são desfrutadoras dos sentidos. É você ficar de conversa, de intimidade, entendeu? É você ter amizade com essas pessoas. Não pode. Infelizmente não pode. Você pode ter uma relação profissional, você pode ter uma relação, vamos dizer assim, familiar distante, mas uma relação de amizade íntima, de confidência, né? Você não pode ter com uma pessoa assim. Porque quando ela começa a falar dessas coisas, quando você começa a conviver e trocar, né, experiências com essas pessoas, automaticamente a sua natureza inferior fala mais alto e você acaba cedendo e indo para o lado deles. Isso é um fato. Isso é um fato. Por isso devemos sempre estar em contato com os devotos. Isso é o mais importante. Verso 4. O glorioso rei Pururava ficou muito confuso devido à separação de uma apsara chamada Urvashi. Mais tarde, no entanto, ele reconquistou a companhia dela em Kurukshetra. Logo em seguida, ele então fez um sacrifício com a ajuda dos Gandharvas e assim satisfez os semideuses. Finalmente, ele alcançou o planeta de Urvashi para que ele pudesse então se encontrar com ela. E agora ele vai narrar então a sua história para a gente. Verso 5. Quando Urvashi estava deixando o rei para ir para a sua morada, embora o rei estivesse nu, ele correu atrás dela como um louco, né? Muito, vamos dizer assim, perturbado, né? Gritando: minha querida, espere por mim, ou seja, essa apsara veio até a terra, né? Para resumir a história, ela veio até a terra e eles tiveram um encontro, uma relação. Tá? E depois, após ter desfrutado com o rei, ela simplesmente partiu para o planeta celestial dela. O rei que estava ali
né, ainda nu, após aquele relacionamento, não conseguiu tolerar o fato de que ela estava indo embora e queria continuar com ela. Então ele sai correndo atrás dela, né, pedindo que ela voltasse. Verso 6. Embora por muitos anos Pururava tenha desfrutado de sexo com Urvashi, ele ainda assim não estava satisfeito, né, com esse desfrute. De fato, ele estava tão cativado por Urvashi que ele nem mesmo percebeu como os dias e as noites passavam. Então, eles tiveram um bom tempo de relacionamento, né? Muitos anos aqui diz. 7. Então o rei Aila disse, o rei Aila aqui no caso seria Pururava: vejam como eu fiquei totalmente iludido. Aquela semideusa capturada, aquela semideusa me capturou, né, em seus braços, em seus abraços, e assim, apaixonado por ela, eu não pude nem mesmo perceber o tempo passando. Ele passou simplesmente vários anos da vida dele desfrutando, gratificando os seus sentidos com ela. Verso 8. Eu fui enganado por aquela moça, de tal maneira que eu nem mesmo percebia quando o sol nascia ou se punha. E muitos anos da minha vida foram então desperdiçados assim. 9. Embora eu fosse um imperador muito poderoso, fosse a coroa de todos os reis da terra, devido a essa ilusão, eu me tornei como um animal de estimação nas mãos daquela mulher. Então, olha o poder que as mulheres têm na sociedade. Então, não é à toa, né, que os homens tentam sempre oprimi-las, controlá-las, né, subjugá-las através da força física, porque o poder da mulher é muito grande, tá? Porque o homem, ele tem o quê? A função social de trabalho, de administração, da sociedade, uma série de coisas, né? E as mulheres, naturalmente, têm o controle da casa, da família, tá? Né? Enfim, então, vejam só, um grande rei que deveria estar cuidando de todo um reino com muitas obrigações, simplesmente parou tudo o que ele estava fazendo para desfrutar com essa Apsara. Apsaras são vamos dizer assim, as semideusas, né? São moças que residem em planetas celestiais que têm uma beleza assim indescritível aqui para a Terra. A gente acha que alguma mulher da Terra é bonita, algo assim encantador, as Apsaras são 1000 vezes mais. E são peritas em todo tipo de arte de sedução, né, e deixam qualquer homem atraído por elas. É muito difícil você resistir aos encantos das Apsaras. Tá? Tem várias histórias no Bhagavatam e outros livros falando sobre isso. Somente uma pessoa renunciada de fato é capaz de resistir a esses encantos. Tem uma história famosa do Sr. Shiva, que no caso queria ver a forma feminina de Deus. Agora eu vou falar de um outro nível de beleza e encanto. Essas Apsaras são muito encantadoras, capazes de controlar qualquer homem ou semideus. Agora imagine a forma divina, né, de Vishnu, chamada Mohini Murti, que é a forma mais sedutora, mais sensual, né, feminina, que Vishnu pode manifestar. Imagina do que ela é capaz. Então, uma vez o Sr. Shiva, ele disse para Vishnu que queria ver a forma feminina dele, a forma encantadora dele, na forma de mulher.
que agora já não tem nada a ver com Lakshmi ou com Radha ou com nada disso, tá? Não há nenhuma dessas consortes divinas. É simplesmente a manifestação da forma perfeita e mais encantadora que uma mulher pode ter, que é criada por Vishnu diretamente, chamada Mohini, tá? E o Sr. Shiva, ele é considerado que é um grande yogi, controla os seus sentidos, né? Não tem absolutamente nenhuma atração por desfrute material, né? E aí Vishnu diz, olha, cuidado, hein? Essa minha forma é capaz de seduzir até o maior dos yogis. E o Sr. Shiva falou, não, deixa eu só ver, eu só quero ver, eu sou um grande yogi, eu sou controlado, eu sou poderoso, sou um semideus. E Vishnu simplesmente desaparece. Daqui a pouco, sem dizer que ia ou não se manifestar, né, como uma mulher, Vishnu simplesmente desaparece. Daqui a pouco, Sr. Shiva está ali já envolto em alguma outra situação. Daqui a pouco ele começa a ouvir um barulho, assim, de um sininho, né, vindo ao fundo. E chama a atenção dele aquele sino, aquele som. E aí ele começa a olhar na direção daquele som e vê que tem uma figura feminina se aproximando. E ela vem quicando uma bola. Olha que interessante a maneira como Vishnu se manifesta para Shiva, né? Ela vem brincando com uma bola. Ela vem quicando uma bola. E quando Shiva olha para ela, Shiva fica muito assim atraído, uma forma belíssima. E ele vai olhando, 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 e conforme ela se aproxima, quicando aquela bola, a roupa dela vai aos poucos caindo, tá? E o Sr. Shiva fica ali hipnotizado vendo aquela forma de Mohini. Até que de repente ele fica totalmente louco, né, e quer, enfim, correr atrás dela. Resultado, o Sr. Shiva perde sêmen. Então, através desse passatempo, Vishnu prova o quão poderosa é a sensualidade feminina, as formas atraentes de uma mulher na vida daquele que quer manter-se renunciado, manter uma vida celibatária, uma vida de renúncia. Não é fácil. É uma forma muito poderosa, muito sedutora. Até o Sr. Shiva não resiste a esse encanto, tá? Então, o que dirá de pobres mortais? Então, é por isso que a literatura vai sempre enfatizar, mantenha-se distante, não se associe, não converse, não olhe, não se associe, porque tudo isso vai cativando o seu coração, tudo isso vai atraindo o seu coração, né? E pode ser o quê? Motivo para a sua queda. Então vamos continuar aqui lendo o que o rei vai dizer. Verso 10. Embora eu seja um imperador muito poderoso, com grandes opulências, aquela mulher me deixou como se eu fosse nada mais do que uma mera folha de grama, né? Sem vergonha e nu, eu simplesmente chorei como um louco enquanto corria atrás dela. Então, olha só o nível de loucura que pode fazer o desejo sexual. Isso aqui é uma história real, isso aqui não é ficção, tá? Nada que o Bhagavatam conta é ficção. Verso 11. Onde estava então a minha grande influência, proeza e soberania? Assim como um jumento, eu fui chutado no rosto pela jumenta e corri atrás daquela mulher.
embora ela já tivesse me abandonado, ainda assim eu não desisti. Verso 12. Qual é a utilidade de uma educação e também da prática de austeridades e da renúncia, um grande estudo das escrituras religiosas ou uma vida em solidão, se, após tudo isso, a sua mente é roubada por uma mulher? Verso 13. Vergonha de mim. Eu fui ignorante sobre o meu verdadeiro interesse, embora eu considerasse a mim mesmo como sendo altamente instruído. Embora eu tivesse alcançado a posição exaltada de ser o senhor da terra, porque naquela época os imperadores dominavam a terra inteira. Eu fui controlado por uma mulher, assim como um touro ou um asno é controlado pelos respectivos donos. 14. Mesmo após ter saboreado o néctar dos lábios de Urvashi por muitos anos, meus desejos luxuriosos aumentavam dentro de meu coração. Por quê? Eles não estavam satisfeitos, assim como o fogo que nunca se apaga, com as oferendas de ghee colocadas em suas chamas. Quem mais, além da suprema personalidade de Deus, de todos os transcendentalistas autossatisfeitos, que existe além da nossa visão dos sentidos materiais, pode redimir uma alma caída que foi capturada por uma prostituta? Portanto, eu agora devo me tornar sério sobre adorar a suprema personalidade de Deus. Então aqui no comentário, o Srila Prabhupada diz como que essa mudança no coração dele aconteceu. Como o rei Pururava conseguiu se desapegar do desejo de beber o néctar dos lábios de Urvashi. A resposta será dada logo em seguida. Ele pensou: ninguém além do Senhor Supremo será capaz de me libertar desse desejo material. Até mesmo os sábios autorrealizados não podem transformar o coração de uma pessoa como eu, que é extremamente apegado aos prazeres sensuais. Mas o Senhor de todas as almas realizadas, a suprema personalidade de Deus, certamente pode fazer isso. 16. Porque eu permiti que a minha inteligência ficasse dominada, porque eu falhei em controlar os meus sentidos, a minha mente permaneceu então confusa, mesmo que Urvashi pessoalmente tivesse me alertado sobre isso, com instruções inteligentes, ou seja, parece que a própria Urvashi havia alertado o rei sobre esse desfrute exagerado no qual ele estava se envolvendo demasiadamente. 17. Como eu posso culpá-la pelas minhas dificuldades quando sou eu que estou atuando de maneira ignorante? Eu não controlei os meus sentidos. E, portanto, eu sou a pessoa que cometeu o erro de confundir uma corda por uma cobra. 18. O que é esse corpo material que é tão contaminado e cheio de
maus odores. Eu estava atraído pela beleza e pela fragrância de uma mulher, sem considerar que tudo isso são apenas coberturas, né, de um corpo material que entra em decomposição. Assim eu estava sob a ilusão, né, sob o feitiço da ilusão. Versos 19 e 20. Jamais pode se compreender de quem é a propriedade do corpo. O corpo pertence aos pais. O corpo, que é são aqueles que dão o nascimento. O corpo pertence a quem? A esposa, né, que é quem dá o prazer para o seu esposo. Ou o corpo pertence ao fogo fúnebre, né, ao fogo do crematório, ou pertence aos cachorros que vão terminar de comer o que sobrar desse corpo. Pertence o corpo, então, ao espírito, à alma, que experimenta os prazeres e as dores dentro desse corpo, ou ele pertence aos amigos que vão dar, né, alegria para esse corpo? Embora não possamos compreender de fato quem é o proprietário desse corpo, certamente nós ficamos apegados a ele, isso é um fato, e achamos que nós somos, né, o proprietário do corpo. Embora o corpo material seja destinado às cinzas, aos vermes, ao estrume, né, o homem, quando olha para a face bonita de uma mulher, ele pensa, ela é tão atraente, quão encantador é o nariz dela, né? Simplesmente ver o sorriso dela me encanta muito. Então, os Vaishnavas sempre costumam dizer, né, esse corpo é um saco de estrume, urina, sangue, pus. É algo totalmente repugnante. Tem a história também de uma moça muito bela, que se tornou uma grande renunciante também, e o rei ficou muito apegado a ela. O rei queria se casar com ela porque ela era muito bonita, mas ela só queria fazer bhajana, ela só queria fazer bhakti, ela não queria se casar, mas o rei praticamente impôs a ela o casamento. Então o que ela fez? Ela simplesmente parou de comer, começou a fazer austeridades para ficar bem feia, bem magra, e ela começou a secar, toda a beleza que ela tinha foi embora, e ela ficou guardando num pote de barro, urina, fezes, vômito, secreções, enfim, tudo de ruim do corpo dela. Então passou um tempo, quando o rei foi de fato buscá-la para o casamento, e o rei chega lá, ela atende o rei na porta, ela já estava bem fraca, né, devido às austeridades, não estar comendo, etc. E o rei pergunta, fulana está aí? E ela diz, eu sou fulana. Aí o rei fala, não, você está de brincadeira comigo, quero ver fulana, quero ver aquela moça que eu prometi me casar. E ela falou, eu sou fulana. E o rei começa a achar que ela está enganando, que ela está querendo passar a perna. Daqui a pouco, conversa vai, conversa vem, o rei se dá conta que era de fato aquela moça, belíssima, com a qual ele queria se casar. E aí ela pega aquele pote, com todo aquele negócio que ela juntou ali, e mostra para ele, aqui está o que você queria. Você estava apegado às minhas formas, a forma desse corpo, está aqui o que você queria. Esse corpo é feito disso. E o rei leva um choque. O rei não estava apaixonado por ela enquanto pessoa. O rei não queria viver com ela enquanto uma alma, enquanto uma pessoa, e cuidar da vida espiritual dela. O rei queria desfrutar da carne dela, do corpo dela. Então ela mostrou para o rei, você está apegado a isso, é isso que você quer. Daquele dia em diante o rei deixou ela em paz e disse que não ia mais perturbá-la e que ela poderia levar a vida religiosa dela sem nenhum problema. Então, ainda assim, nós seres humanos
né, muito apegados ao desfrute, acabamos sempre, né, atraídos e achando que esse monte de células em constante decomposição, né, é algo realmente atraente, bonito, agradável e uma fonte de prazer. Então, só que um sábio, uma alma autorrealizada, uma alma desapegada, um renunciante, ele entende que essa beleza ela não é nada, essa atração não é simplesmente nada. Na verdade, ele nem vê, ele nem enxerga essa beleza que as almas condicionadas enxergam. O renunciante, a alma autorrealizada, ela não tem a visão da matéria do corpo que as pessoas comuns têm. Ele não tem conectivos para essa sensualidade, para esse encanto, para essa beleza física e mundana que as pessoas apegadas têm. Então ele não reconhece essas coisas. Ele não vê nesses objetos, de fato, uma fonte de prazer. Ele não vê nas formas masculinas, femininas, né, de fato uma fonte de prazer. Porque ele já não tem dentro dele aquele conectivo, aquilo que vai de fato ser, vamos dizer assim, o grande desejo, né, para aquele desfrute. Então ele simplesmente olha para os corpos das pessoas, seja um homem, seja mulher, como se fossem uma figura. E ele simplesmente se relaciona a nível de alma. Ele quer simplesmente libertar aquelas almas. Ele quer simplesmente ajudar aquelas pessoas a alcançar a transcendência, a se unir a Deus. Ele não tem nenhum tipo de desejo de desfrutar daquelas pessoas em nenhum aspecto. Não só no aspecto físico, mas também em qualquer outro aspecto que possa ser. Ele simplesmente tem um único desejo, é se associar com essas pessoas com a finalidade de instruí-las, de levá-las, de conduzi-las a uma realidade superior, a um gosto superior e trazê-las para a renúncia, inspirar a renúncia nelas, fazer com que elas se tornem como ele, renunciadas. Esse é o objetivo dos santos, dos renunciados, né? Daqueles que de fato já conseguiram provar esse gosto superior, né, da relação com o Senhor Supremo. Ok? A gente vai encerrar aqui e damos sequência então na próxima aula. Ok? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.